Olá, irmãos, aqui é o Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. E o nosso assunto de hoje é a autoestima numa ótica do mundo. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma. Meu irmão, pesquisas mostram que até o século XX o problema das pessoas serem cruéis, o problema das pessoas serem violentas com o próximo, o problema das pessoas rejeitarem o próximo, era porque em sua personalidade havia uma autoestima muito elevada. Aquela autoestima elevada demais fazia com que ela agia socialmente de maneira com que ela se sentia autorizada a fazer qualquer coisa com os outros. E assim então, antes do século XX, existia essa ótica do mundo onde percebia que a autoestima elevada era a causa de muitos problemas sociais. Então vem aí um termo grego chamado hubris, né, que falava muito sobre a soberba, sobre o orgulho. Então é assim que as pessoas que tratavam da mente percebiam em características das pessoas assim, problemas assim sociais, falavam assim, problema de hubris, né? Muita autoestima elevada, acha que pode fazer com os outros aquilo que quiser. Então, qual que era o remédio para tratar as pessoas que tinham problemas assim? Humus, vinha do grego também, né? Esse humus que do grego significa humildade. Então, até o século XX era visto assim essa ótica sobre a autoestima. Atualmente, principalmente aqui no Ocidente, gente, desenvolveu-se um consenso cultural totalmente oposto. As mesmas pessoas que geram os mesmos problemas, são violentos, têm problemas sociais, têm problemas dos mais diversos, os mesmos problemas que outrora a gente achava que era autoestima elevada, agora, principalmente aqui no Ocidente, se diz que a pessoa tem uma baixa autoestima. É preciso mudar o jeito de tratar essas pessoas. O indivíduo envolvido tem uma valorização muito baixa sobre si próprio. Então a gente tem que ir lá e dizer para a pessoa, olha, você é muito mais valorizado, olha, então é assim que hoje no Ocidente se olha esse problema da autoestima. Antes, autoestima muito elevada, dá problema. Hoje, muito pouca autoestima, dá problema. Aí eu pergunto para você que está vendo esse vídeo e gostaria muito que você colocasse a sua resposta, o seu parecer, a sua observação sobre isso, para que nos próximos vídeos, gente, nós vamos falar exatamente sobre isso. Como é que São Paulo, esse quadro aqui do meu lado, como é que ele agia nessa autoestima depois que Jesus o conquistou? Veja bem, São Paulo era muito soberbo. São Paulo, ele tinha uma formação onde ele sabia falar várias línguas. São Paulo escreveu o Novo Testamento em grego, mesmo ele sendo judeu. São Paulo morou numa região onde se falava várias línguas e ele dominava a língua. São Paulo era um erudito, você vai perceber pelas cartas teológicas. São Paulo não era um homem simples. Por outro lado, São Paulo arregaçou as mangas para ir buscar os cristãos em outros lugares e colocá-los na cadeia, matá-los se for preciso. São Paulo tinha uma convicção, uma erudição que o levava a perseguir cristãos. O que aconteceu depois que Jesus o derrubou do cavalo? Que ele resolveu seguir Jesus. Como ficou aquele São Paulo que antes perseguia cristãos, agora é um desses e agora se coloca numa situação totalmente oposta daquele que vinha sendo até então. A partir de hoje, durante os próximos 3, 4 vídeos, falar sobre essas condições mentais que nós, enquanto cristãos, nós, enquanto pessoas que têm o Espírito dentro de nós, o que podemos esperar que o Espírito Santo transforme em nossa capacidade mental, em nosso desenvolvimento cognitivo. Lauren Slater vem dizer assim, né? O problema da autoestima, o nome desse artigo, né? Afirma que nada comprova que a autoestima seja um grande problema na sociedade.
Pesquisou-se as pessoas que tinham envolvimento em coisas trágicas, em coisas cruéis, como a gente já está mencionando nesse vídeo, e verificou-se que não era a autoestima o caso mais assim preponderante no desenvolvimento daquela personalidade pesquisada. Até vai mais longe, ele diz assim, para Slater, a ideia de que usuários de droga, violência e outros problemas são gerados pela falta de autoestima está bem arraigada em nossa psique e que levará uma eternidade para essa ideia deixar de existir. O que esse autor está dizendo para nós? Está dizendo assim que quando nós estamos diante desses casos que a TV gosta de mostrar, né, uma pessoa que cometeu um crime assim que a sociedade reprova, né? Então essa ideia da gente olhar para esse cidadão e perceber que é que está faltando nele, o que aconteceu com ele, deve ser cheio de traumas, deve ser as drogas, deve ser violentado quando era criança. Essa ideia está bem arraigada na sociedade. Quando a gente vê um problema, alguém ali que tem um problema e esse problema ficou conhecido pela notícia, pela mídia, logo vamos pensando quais são os fatores que levaram aquela pessoa a estar naquela situação. E quase sempre nós também levamos em conta que a autoestima desse cidadão foi prejudicada, deve ter sido traumatizada. Essa é a ideia que perpassa na sociedade. Todo mundo olha com esses olhos. Então, gente, se tradicionalmente, lá antes do século XX, como é que as pessoas iam tratar desse problema, né? Corrigia o problema, chamava a pessoa, repreendia a pessoa, convencia, conversava com a pessoa e a convencia, você errou, você precisa mudar, né? E alertava a pessoa da maldade com que ele fez e com isso, né, alcançou as pessoas, com isso interferiu nas pessoas. Antes do século XX, quando se percebia que essa autoestima elevada precisava de uma correção, logo baixava essa autoestima e colocava a pessoa, você é como os demais, você não tem o direito de fazer o que você fez. Convencer a pessoa do erro. Hoje, a nossa visão de Ocidente, de que as pessoas estão com a autoestima lá embaixo, por isso fazem o que fazem, né? Atualmente não é necessário nenhum juízo moral. Basta animar as pessoas e ajudá-las a se desenvolver. Hoje a gente vai percebendo esse norte no trabalho mental, esse norte no desenvolvimento interpessoal. O que você acha? Comenta aqui, vamos falar sobre isso aqui nos vídeos. Você está mais para a prática tradicional? Quando você vê as coisas erradas, você conversa com as pessoas e pontua, dizendo que está errado e o que você espera dela? Ou você olha o erro e passa a mão na cabeça, vamos dizer assim, e começa a elevar a autoestima para que essa pessoa possa se desenvolver e não voltar a cometer os mesmos erros? Você está mais para o lado tradicional ou para o lado mais atual? No próximo vídeo, espero que você esteja aqui conosco, nós vamos comentar sobre a visão teológica da autoestima. Queria convidar você a estar aqui comigo nesse próximo vídeo. E eu queria convidar você a espalhar essa notícia para outras pessoas, dizendo, tem um tema bem interessante chegando aí, falando sobre autoestima, sobre a nossa transformação mental, e como que o Espírito Santo vai trabalhar em tudo isso. Nós vamos comentar sobre isso, principalmente usando a personalidade, a pessoa de São Paulo Apóstolo, nos diversos versículos que encontramos essas nuances mentais contempladas ali em seus escritos. Espero que você esteja aqui conosco. Eu vou deixar aqui algumas leituras para que você possa já ir fazendo. 1 Coríntios 3, versículo 21. Também 1 Coríntios 4, versículo 7. Dá uma olhadinha nesses versículos e começa a ler esses versículos sobre essa ótica da autoestima. Então vamos lá, irmãos, vamos cantar uma música aqui que vai falar da humildade. Nesses próximos vídeos nós vamos perceber que quando Deus transforma a nossa vida, nós ficaremos mais humildes, nós vamos reconhecendo o nosso lugar. E não há problema nenhum em reconhecer o lugar. Triste e acabrunhado leva uma pessoa a não perceber o seu lugar e perdido, incomodar.
fazer as coisas tudo de maneira errada, fazer as coisas todas de maneira que machuca outras pessoas, tudo porque a gente não tem a humildade, a gente não sabe aonde nós devemos chegar e aonde devemos respeitar o irmão. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Colocamos toda a nossa vida também, Senhor. A nossa transformação interior, Senhor. Que o Teu Espírito Santo trabalhe nos nossos afetos, que o Teu Espírito Santo trabalhe na nossa autoestima, de tal forma, Senhor, que quando nós estivermos sofrendo, nós não sintamos rejeitados, nem esquecidos por Deus. Vem, Espírito Santo, e faz com que o nosso interior se volte para Deus e ali descubra o seu verdadeiro valor. Vinde, Espírito Santo, curai tudo aquilo que está ferido dentro de nós. Curai também a incompreensão, o erro que temos ao nos enxergar, Senhor. Ao achar que a gente somos pobres coitados, ao achar que a gente somos mal amados. Nós somos muito amados pelo Senhor. Foi por nós que o Senhor se entregou naquela cruz. E agora, esse amor de Deus precisa nos transformar. Eis-nos aqui, Espírito Santo, com os corações abertos. Transforma a nossa vida. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.